Escatologia é uma palavra que descreve o estudo das últimas coisas, ou o estudo do fim. E a pergunta que muitas pessoas fazem é se a escatologia trata apenas do fim, como a morte, como a ressurreição, como vida eterna, como imortalidade, como encerramento da história, ou se a escatologia também se refere ao tempo do hoje, ao tempo do agora. Quando você, por exemplo, lê os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados sinóticos, porque eles são semelhantes, os sinóticos eles olham para a escatologia como algo que ainda será inaugurado quando Cristo voltar. Mas quando você lê o evangelho de João, há uma diferença, porque João fala da escatologia inaugurada, agora. João vai dizer que Jesus veio ao mundo não apenas para salvar, não apenas para perdoar, mas ele veio ao mundo para trazer a eternidade para o mundo. A eternidade veio até a terra na pessoa de Jesus. Significa que nós não estaremos um dia no tempo do fim, mas que nós já estamos no tempo do fim. Não que nós iremos para a eternidade, porque a eternidade já está aqui. Já foi inaugurada. E Jesus, quando veio, disse: eu trouxe o reino de Deus aqui. E Jesus desceu do céu e trouxe o reino de Deus para cá, e ele se encarnou, e ele prometeu uma coisa. Ele disse assim: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação de tudo. Você percebe que ele não diz? Ele não diz: estarei com vocês quando tudo isso acabar. Não. Ele diz: eu estou com vocês até que tudo se consuma. E o mesmo João, que escreve o livro do Apocalipse, tem aqui uma visão da pessoa de Jesus Cristo. E o que o Senhor disse para João? Diz o seguinte: eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eu agora vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Nas outras versões bíblicas aparece essa frase: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Você vai se perguntar: o que é ter as chaves? Na linguagem bíblica, ter as chaves é possuir autoridade, autoridade suprema sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno, sobre pessoas, sobre anjos e sobre o diabo. Chaves, elas abrem portas e fecham portas. Chaves permitem e chaves proíbem. Chaves iniciam coisas e chaves encerram coisas. Quando o Apocalipse, por exemplo, foi escrito, qual era o contexto histórico? Muita gente que acreditava em Jesus, por causa disso, tinha perdido casa, tinha perdido emprego, tinha perdido família, tinha perdido a roupa do corpo e tinha perdido até alimento. Tiveram que fugir por conta da perseguição religiosa do Império Romano, que matava cristãos sem dó nem piedade. O próprio João, que escreveu o Apocalipse, ele está numa ilha chamada Patmos. Ele fugiu da perseguição. E ali, nessa condição de refugiado, é que Jesus aparece para ele. Jesus se revela para ele na ilha de Patmos e diz para ele: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Agora, nós também enfrentamos dias em que nós também nos perguntamos a mesma coisa: quem é que tem a chave da solução da pandemia? Quem teria a chave da solução dos empregos? Quem teria as chaves da economia? Quem teria as chaves do nosso futuro? É preciso lembrar de novo que as chaves da autoridade, do poder maior, sempre estiveram e sempre vão estar nas mãos de Jesus, o Filho de Deus. Apocalipse, ao contrário do que muita gente imagina, ele não é um livro de profecias. Ele não é um livro para você estudar, para descobrir em detalhes o que é o fim. Não foi esse o propósito que Apocalipse foi escrito.
Apocalipse, na verdade, foi escrito como um livro de trazer e para trazer consolação para quem estava sofrendo, para garantir àqueles que estavam sofrendo quem é que estava de fato acima de tudo aquilo e queria transformar todo aquele mal em bem. E você vê lá no final do livro, capítulo 20, nós vemos o diabo sendo preso, algemado, acorrentado durante 1000 anos. E passados esses 1000 anos, ele é solto. E ele engana as nações, representadas ali por 2 nomes, Gog e Magog, que representam todos os povos da terra, todas as nações da terra. O trabalho dele é enganar povos, nações e governantes. E depois que ele faz isso, ele de novo é lançado, ou ele é preso e agora é lançado no inferno, na companhia do falso profeta e da besta. E ali todos os 3 ficarão para frente, para sempre. E esse é o fim definitivo e esse é o fim absoluto de todo o mal. A pergunta é: por que o mal será derrotado? Afinal, porque o mal não é autoexistente. O mal não é permanente. O mal é sempre limitado. O mal é sempre restrito. Na linguagem de Apocalipse, o diabo, que é símbolo do mal, é como um cachorro bravo, é como um pitbull muito agressivo. Só que ele está acorrentado. Ele pode até latir muito bravo, rosnar os dentes, mas ele está preso. E ele está acorrentado. Está preso e acorrentado por aquele que tem as chaves, que é Jesus. E o mal não é só uma entidade. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem, ao localizar o mal apenas numa pessoa chamada Satanás. O mal, além de ser uma entidade, o mal é um mecanismo. Esse mecanismo se manifesta em algumas esferas no mundo. Se manifesta, por exemplo, no poder político, no poder econômico e no poder cultural. Tudo o que é mal recebe diretamente a sua influência desse príncipe do mal. E o comandante do mal no mundo é o próprio Satanás. Isso não significa, porém, que ele tenha a última palavra, porque o próprio Deus e o próprio Jesus estão acima dele e o mantém sob estrito e restrito controle. Você há de se lembrar que o diabo foi criado por Deus como anjo. Ele não é eterno. Ele é fruto da própria criação celestial, ao lado de outros anjos, um anjo que se rebelou diante de Deus e que se transformou em demônio, mas ele não é autoexistente. E 3 coisas são ditas aqui em Apocalipse que eu acho que são fundamentais, que eu acho que são importantes nesses dias de quarentena, para que nós saibamos como é que tudo vai ficar depois, tanto agora, nos próximos meses, como no futuro mais distante. Qual é a perspectiva que nós devemos ter quando olhamos para o depois, para a escatologia, para o presente e para o futuro? O que nós devemos pensar? O que a Bíblia nos ensina a pensar? Pelo menos 3 coisas, muito práticas. A primeira delas, eu diria para você: não acredite em nada que elimine Deus da sua história. No texto aqui é dito mais de uma vez que Satanás engana as nações. E a grande pergunta é: se o diabo é um anjo, se o diabo é um ente espiritual, como é que ele engana as nações? Muito simples de entender. Ele coloca aqui no mundo seus representantes. Seus representantes na terra são todos aqueles que afirmam ter autoridade e solução para esse mundo. As autoridades políticas do mundo e todos os poderosos em geral desse mundo, eles se baseiam numa crença de que o velho modelo de um Deus que criou o mundo, de um Deus que ama pessoas, de um Deus que cuida de pessoas, de um Deus que salva, de um Deus que protege, não é racional. E, portanto, esse modelo antigo, arcaico, tem que ser trocado por uma visão mais moderna. E o que é que foi colocado no lugar desse Deus eterno? O Estado. E aí os poderosos dizem: o Estado sim. O Estado garante a vida.
o Estado garante a economia, o Estado garante a saúde, o Estado garante a educação, o Estado garante a segurança. Basta você ler, por exemplo, o livro de Thomas More, A Utopia, que foi escrito na época áurea do Iluminismo, naquela corrente filosófica que colocou a razão no lugar da fé. E você vai perceber como o Estado foi colocado no lugar de Deus, na era do Iluminismo. O Estado, na obra Utopia, garante que tudo funcione com perfeição. Eu fiz um resuminho desse livro e eu achei interessante para você saber. O Thomas More fala de como a cidade Amaruta, que é essa cidade utópica, funciona. Ele diz lá sobre os juízes, os magistrados. Ele diz que os magistrados só podem decidir qualquer coisa sobre os rumos da cidade quando estiverem reunidos com o povo todo. Quem decidir alguma coisa às escondidas, qualquer magistrado que decida alguma coisa em gabinetes de maneira secreta, é punido com morte. Depois ele fala de artes e ofícios. Ele diz que nessa cidade, onde o Estado é soberano, todo mundo trabalha. Não há desempregados e não tem nenhum desocupado na rua. Ao falar dos hospitais, ele diz que os hospitais têm todos os medicamentos, têm todos os aparelhos que todos precisam e é gratuito para qualquer um. Até para estrangeiros, se estiverem visitando a cidade, todos serão tratados 100% gratuitamente e todos serão curados das suas doenças, graças aos medicamentos. Quem vem do lado de fora, ou quem vem de fora da cidade na condição de escravo, naquela cidade se torna homem livre e vai receber tudo o que precisa para viver, desde uma casa até emprego, até comida. Um outro detalhe, não há advogados na cidade. Cada um pode levar sua causa diretamente a um juiz. Nessa cidade também todos os crimes são punidos e todos os condenados continuam na cadeia. É claro que o Thomas More provavelmente escreveu esse livro em tom de cinismo, porque utopia significa lugar que não existe. Você sabe como é que ele termina o livro Utopia? Com duas frases. Queira Deus que isso aconteça algum dia. Segunda frase. Eu desejo isso mais do que espero. Isso para deixar muito claro que o Estado não tem a capacidade de criar um mundo perfeito. O problema é que em todos os países, os políticos realmente acreditam que são um novo Deus que pode salvar a humanidade. Essa prática de enganar as pessoas com objetivos nada claros vem desde a serpente no Éden. E a Bíblia diz que o diabo engana as nações. O que nós precisamos fazer então? O que nós temos que fazer é continuar crendo e continuar anunciando que o nosso Deus é o verdadeiro soberano, é o verdadeiro Salvador e a suprema autoridade da nossa vida, da nossa casa, das nações e todos os povos de toda a terra. Que nós paremos de idolatrar os governantes, que nós paremos de idolatrar as ideologias de centro, de esquerda, de direita, achando que eles são a resposta para todo o mal que nós assistimos no mundo. Não são. A Bíblia manda que nós oremos pelas autoridades constituídas. E por que a Bíblia diz para nós orarmos pelas autoridades? Está escrito lá. Para que nós tenhamos uma vida tranquila, com todo respeito. Sabe por que nós temos que orar pela autoridade? Para que a autoridade nos deixe viver uma vida tranquila. Aí já fica claro para você o que a autoridade é capaz de fazer se nós não orarmos. Mas a Bíblia diz que é para nós orarmos, não venerarmos. Orar, não acreditar que o Estado é a nossa salvação. Quem acredita que o Estado é a verdade, quem acredita que o Estado é a resposta para os problemas humanos,
está trocando Deus por um ídolo. A segunda coisa que nós temos que aprender a fazer nesses tempos é não sermos enganados, mas seguirmos a verdade. João diz também, lá no Apocalipse 20, eu vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. João vê muitos tronos e pessoas assentadas nos tronos para julgar o mundo e para julgar o diabo. A pergunta é, quem é que está sentado no trono para julgar o mundo e o diabo? Ao lado de Deus, Supremo Juiz, e ao lado de Jesus. Quem estará julgando governos? Quem é que estará julgando estados? Quem estará julgando nações? Quem estará julgando autoridades que produziram o mal, a injustiça, a violência, a morte das pessoas? Quem é que estará julgando tudo isso? João descreve quem são essas pessoas. Ele diz assim: são aqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem a sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Quem João vê assentado em tronos ao lado de Deus e Jesus para julgar o mundo são todos os que viveram a fé em Cristo na terra. São eles que julgarão os poderosos desse mundo. Por quê? Pela simples razão, eles nunca trocaram o alvo da sua adoração de Deus para a besta. E quero dizer para você que besta não é um animal e besta não é um ser extraterrestre. Besta aqui é um símbolo intercambiável para diabo, falso profeta e Satanás. Besta não é só um ser humano, mas é também um sistema de pensamento, cujo pensamento encarna em si a rejeição a Cristo. Na literatura bíblica, por exemplo, o diabo não é aquela criatura vermelha, com tridente, com chifres. O diabo é um anjo de luz, que se transforma em anjo bom, de luz, marcado pela sedução e marcado pelo engano. O que marca a atuação do mal no mundo é justamente ser o mal e ser o diabo um anticristo. É o exemplo contrário, invertido do que Cristo é e do que Cristo diz. Ele baseia o seu discurso em mentiras, mas são mentiras altamente elaboradas, porque se fossem mentiras pequenas, qualquer um descobriria que é mentira. Mas o diabo é especialista em criar mentiras muito elaboradas, que convencem como se fosse verdade. Por exemplo, o dilema moral, a questão do certo e errado, sempre marcou a história da humanidade. Existe a verdade. E quando eu não me coloco ao lado da verdade, surge a culpa, porque eu transgredi a verdade. Só que o nosso mundo de hoje é dominado por um pensamento chamado niilismo. Nesse pensamento chamado niilismo, não há diferença entre verdade e mentira. Verdade e mentira, de acordo com o niilismo, são apenas um ponto de vista. É isso que os professores ensinam hoje em dia aos seus alunos. Que verdade e mentira é apenas uma opção. Não há certo e errado. É apenas uma opção. É apenas um ponto de vista. Agora, qual é a consequência disso? Se não há diferença entre verdade e mentira, e se verdade e mentira são apenas um ponto de vista. Bom, se não há diferença entre verdade e mentira, então a conclusão é a seguinte: Hitler podia estar certo e os judeus podiam estar errados. Segunda conclusão: o comunismo, que matou milhões de opositores de regime, está certo. E todos aqueles que lutaram contra e morreram estão errados. Implica também dizer que o mal está certo e que o bem está errado. Também é concordar com a corrupção e dizer, não, a corrupção é um mal pequeno. É concordar também com a velha mentira do político que rouba, mas faz. É você fazer de Judas o herói e de Jesus o vilão. É claro que se todo mundo soubesse que o diabo que está por trás
desse discurso, ninguém diria amém. Mas como o diabo é muito mentiroso e hábil na arte de enganar, ele engana muitos e leva muitos para a perdição. A única possibilidade de não ser enganado pelo diabo nesse mundo é você seguir a verdade. E Jesus uma vez disse assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém conhece a Deus, e ninguém chega a Ele, a não ser por mim. A terceira verdade, e dentro dessa questão, que João diz aqui, é que o mal será punido em definitivo. João termina dizendo o seguinte: o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Então, depois que o diabo enganou as nações de maneira muito sutil, criou mentiras, dizendo que verdade e mentira são coisas relativas, ele, depois de ter sido acorrentado e finalmente feito estrago enorme em todas as nações, ele é condenado para sempre. E é assim que encerram os longos ciclos de dominação do mal sobre toda a história humana. Você percebeu? Muita gente acha que o mal vai ser extinto, que Deus vai matar o diabo e vai eliminar o diabo. Não. O mal não é extinto, o mal é punido. O mal é condenado e atormentado para todo sempre. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo, para que ele seja punido eternamente. Significa que todo mal não fica sem retribuição. Toda transgressão não fica sem retribuição. Isso revela também que uma verdade ou um fato, que não há mal que não acabe. Não há maldade humana que não tenha fim. Apocalipse é o único livro sobre a Terra que foi escrito claramente para você saber como é que será o fim. E você talvez perguntasse nessa noite: como é que será o fim? Bom, o fim não será tenebroso, não será assustador, como muita gente imagina. O fim não será o caos generalizado, onde os seres humanos matam para sobreviver, como naqueles famosos filmes de Hollywood. O fim não será um tipo de filme do Walking Dead, uma terra devastada. Não. O fim é mencionado como o surgimento de um novo céu, uma nova terra, nos quais habita justiça, onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima, onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, não haverá mais presença da mentira, do engano, da fraude, onde a alegria será uma experiência sem fim, onde a paz será duradoura para sempre, onde a vida nunca mais acaba, onde velhice e morte já não existirão. Então, quando você olha para esse mundo atual em que nós vivemos, os poderosos garantem, dentro da sua representatividade, que se você lhe der o dinheiro, se você lhes der o dinheiro, se você lhes der o seu voto, se você lhes der sua força de trabalho, então eles vão tornar a sua vida aqui uma maravilha, perfeita aqui na Terra. A Bíblia apela para que você não seja enganado. Deus diz, por outro lado, sem fazer promessas vazias, convidando a você, por meio do seu Filho, dizendo uma coisa: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Jesus não está atrás do seu voto, Jesus não está atrás do seu dinheiro. Ele quer apenas a sua amizade. E Ele quer ser o seu amigo.